Olá, como você está? Espero que você esteja bem. Eu te convido a fazer comigo uma breve reflexão no texto que está na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, a partir do verso 1, onde está escrito. Assim está escrito: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam de noite. Nós, porém, que somos de dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. O que aprendemos com esse texto? Aprendemos sobre as atitudes da igreja enquanto aguarda a vinda de Jesus. Pois bem, foi dito aos Tessalonicenses para se prepararem para o retorno de Cristo. Retorno este que pegará todos os incrédulos, todos os desavisados, todos os que duvidam de surpresa. Paulo partiu do princípio de que tanto os cristãos quanto os não cristãos estariam vivos e presentes quando este dia chegasse. Sendo que os cristãos genuínos estariam vigilantes e atentos. Já os falsos cristãos e os incrédulos estariam totalmente distraídos. Esse será um acontecimento público que certamente ocorrerá e será o fim da criação como a conhecemos. Diante do fato iminente, como a igreja de Cristo deve se portar? Quais devem ser as atitudes da igreja enquanto aguarda a vinda de Jesus? Primeiro, não dormir como os demais, ou seja, não se distrair, porque Jesus vai voltar, isso é fato. Mas dia menos dia isso vai acontecer. Por isso devemos estar sempre atentos, sempre preparados, sempre termos esperança e jamais duvidar. Então, diante do fato iminente, como a igreja de Cristo deve se portar? Quais devem ser as atitudes da igreja enquanto aguarda a vinda de Jesus? Segundo, estar sempre atento, ou seja, vigiar sempre. Viver como se a volta de Jesus fosse acontecer agora. Observe os sinais. Conforme Jesus alerta no Evangelho, segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 24, onde é descrito como o princípio das dores. A multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor. Observar sinais como a apostasia, descritas nas cartas do apóstolo Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 3. É o que estamos vendo acontecer. Abandono da fé, abandono de ministérios, abandono das igrejas, escândalos, pecados, apoio ao pecado e aquilo que Deus considera abominação. Acredite, o fim virá quando o evangelho do reino for pregado a toda a criatura. Não se engane. O fim virá e está mais próximo do que pensamos. Com a tecnologia avançada de hoje, o avanço do evangelho está mais rápido do que nunca, pois o que os apóstolos faziam a pé ou a cavalo está sendo feito hoje em frações de segundos por meio da internet. Logo, estar atento é preciso. Diante deste fato iminente, como a igreja de Cristo deve se portar? Quais devem ser as atitudes da igreja enquanto aguarda a vinda de Jesus? Terceiro, ser sóbrio, ou seja, ter discernimento e sabedoria. Ter o temor de Deus, conforme está escrito no livro de Provérbios, capítulo 9, verso 10.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Não devemos apoiar o que é errado, mas apoiar somente aquilo que tiver respaldo na palavra de Deus. Conforme diz o verso 5 do nosso texto principal, abre aspas, vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, fecha aspas. Assim, se somos filhos de Deus, devemos agir como tal, não amando o mundo nem as coisas do mundo, conforme está escrito na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, a partir do verso 15, onde diz: não amem o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aqueles que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Lembre-se do que está escrito no Evangelho segundo o apóstolo Mateus, no capítulo 6, verso 21. Onde estiver o seu tesouro, estará também o seu coração. Ser sóbrio é ser lúcido, e lucidez é andar em conformidade com a palavra de Deus, de acordo com o que a palavra de Deus ensina, e ensinar as pessoas a fazerem o mesmo. Apoiar só o que a Bíblia apoia e repudiar o que a Bíblia repudia. Vocês se lembram do que está escrito no Salmos 15, que diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e que pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar ninguém, que nenhum mal faz o seu semelhante, não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro e nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede, jamais será abalado. Assim, diante desse fato iminente, como a Igreja de Cristo deve se portar? Quais devem ser as atitudes da Igreja de Cristo enquanto aguarda a vinda de Jesus? Quarto, devemos exortar uns aos outros, ou seja, avisar, alertar, confortar. Pois foi para isso que a palavra de Deus foi escrita, conforme está descrito na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16 a 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Devemos também nos encher das coisas que são de Deus, conforme está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, onde diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Conforme também está escrito na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 18, onde diz: crescei na graça e no conhecimento do Senhor. Lembre-se do que está escrito no Evangelho segundo o apóstolo Lucas, no capítulo 6, verso 45, onde diz: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que há no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro que há em seu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Concluindo, conforme está escrito no verso 9 do nosso texto principal, abre aspas, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que Deus não nos destinou para a ira, para o inferno. Deus não destinou seus filhos para a ira. Ou seja, vai para o inferno quem quer. Quem quer viver independente de Deus, quem quer viver em desobediência, quem quer viver para si mesmo. Pois quem é filho de Deus se submete a Deus, se submete à palavra de Deus e aos seus santos mandamentos. Então te pergunto, quem é você? Nós decidimos quem somos e a quem vamos servir. Quem for filho de Deus não irá dormir, não irá ficar desatento. Sempre terá esperança, sempre estará atento, será sóbrio e exortará uns aos outros, justos e ímpios. E irá escolher conforme Josué escolheu e nos deixou o seu exemplo, conforme está descrito no livro de Josué, no capítulo 24, verso 15, onde diz:
Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir, se aos deuses dos seus antepassados serviram além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Quem não é filho, quem não é da igreja de Deus e não vive como igreja do Senhor, infelizmente, certamente será destruído. Mas lembre-se, enquanto houver vida, haverá também salvação. Deus é bondoso e misericordioso. Mas Deus não vai violentar a sua vontade. Ele te dará a oportunidade de escolher, conforme ele fez com o povo hebreu no deserto. Texto esse que está descrito no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, a partir do verso 26, onde diz: prestem atenção, hoje estou pondo diante de vocês a bênção e a maldição. Vocês terão a bênção se vocês escolherem os mandamentos do Senhor, se vocês escolherem obedecer os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje estou lhes dando. Mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno para seguir deuses desconhecidos. Conforme também está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso 9 e 10. Se você com sua boca confessar a Jesus como Senhor e em seu coração crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com a boca se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Conforme também está escrito em 1 João, no capítulo 4, verso 15, que diz: se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Conforme também está escrito no Evangelho segundo o apóstolo João, no capítulo 3, verso 36, que diz: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Assim, lembre-se, não foi por falta de aviso, a decisão é sua, a escolha é sua. Eu já decidi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pense nisso, que Deus te abençoe, um forte abraço e mantenha sempre viva a esperança. Que Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.